mais um webinar da Leafio, né? Muito feliz de estar aqui hoje, representando a Leafio, para apresentar para vocês um webinar bastante interessante, né? E as pessoas estão entrando aí, a gente vai aguardar mais um pouquinho, mas não muito, em respeito a vocês que chegaram no horário. E, basicamente, a gente vai abordar aí questões muito chaves, muito estratégicas, no que diz respeito à administração do estoque de vocês. E eu vou ter o maior prazer em apresentar esse webinar. A gente vai literalmente esperar um minuto, e assim que, na verdade, o relógio já virou para 11h01, então eu acho que, em respeito a vocês, a gente vai começar. Então, todos bem-vindos. Meu nome é Darlan, eu sou diretor de novos negócios para a Leafio, e nós vamos aqui começar nosso webinar, falando sobre como administrar o estoque de modo mais eficiente. Top 5 problemas para se resolver em 2023. São vários os desafios relacionados à parte de administração de estoque, e a gente está aqui para tentar contribuir aí com as questões relacionadas a isso. Um lembrete rápido, né? O webinar deve durar aí entre 45 e 60 minutos. Vocês podem digitar suas perguntas no chat ou na janela de perguntas e respostas, e as perguntas serão respondidas após a apresentação ou por e-mail também, se vocês quiserem deixar aí. A gente já tem, logicamente, o e-mail de vocês para quem se cadastrou, mas alguma pessoa nova às vezes entrou e não está cadastrada, entrou com o link do colega, e pode deixar o e-mail que a gente vai ter o maior prazer em responder. Bom, já me apresentei, sou diretor de novos negócios para a Leafio no Brasil. Muito feliz em estar aqui para estar apresentando para vocês esse webinar. Falar um pouco da Leafio como empresa. Nós estamos já em 18 países, com mais de 160 projetos implementados e 175 colaboradores. Quando eu falo de países, eu falo de Estados Unidos, eu falo de Polônia, eu falo da região da Ásia, ou seja, já estamos aí com bastante projetos bastante consolidados, que utilizam nossas soluções para uma melhor otimização aí, de automação, e, logicamente, o ponto principal de sempre é a lucratividade. Clientes aqui nós temos em várias verticais, como supermercados, que é o foco de hoje, farma, nós temos também lojas de bebidas, faça você mesmo, eletrônicos, ou seja, muita gente que confia já na maneira como a Leafio trabalha para otimizar os seus processos internos, principalmente por automação. Nós temos 3 ferramentas aqui bastante, bastante interessantes para o seu negócio. Nós temos a otimização de estoques e a inteligência promocional, e também temos eficiência em planogramas. Elas têm condição de trabalhar com vários tipos de predicados que ajudam vocês a trabalhar de forma muito eficiente no que diz respeito a vocês trabalharem seus estoques melhores, a vocês terem melhores promoções mais lucrativas e, logicamente, eficiência de planogramas. Mas hoje a gente vai falar mais dessas duas, sempre lembrando que nós temos aqui tudo na nuvem, ou seja, não é uma ferramenta que vai trazer um peso ali para os computadores ou para os sistemas internos de vocês. Então, tudo que nós temos aqui é tudo na Amazon Web Services, ou seja, um provedor de nuvem bastante confiável. E, basicamente, hoje, nós vamos trabalhar essas duas ferramentas, né? A otimização de estoques e a inteligência promocional. Já fizemos o webinar sobre a eficiência de planogramas, mas hoje o foco está aqui, e, realmente, a otimização de estoques e a inteligência promocional são muito, muito, assim, potentes, né? No sentido de trazer aí automação, lucratividade na nuvem, uso de machine learning, uso de inteligência artificial, bastante potência aí para melhorar os seus processos internos. Então, vamos lá, vamos falar desses 5 problemas. Como é que a gente vai trabalhar essa agenda? A gente vai trabalhar essa agenda da seguinte maneira: a gente vai falar de desafios de SKUs frescos e in natura, um grande desafio para os supermercados, a importância da manutenção precisa dos layouts promocionais, porque nós sabemos que
Vocês sabem com certeza que as promoções elas são um desafio, por quê? Porque elas têm menos tempo, menos preço, e às vezes, se você não tiver isso muito preciso e balanceado, acaba não trazendo lucratividade. Eu tenho até dados sobre isso do Boston Consulting Group. A solução de excelência promocional, que condensa todas as suas promoções em um lugar só, como você pode redistribuir os seus SKUs para balancear o seu estoque, e quando você tem alta rotação de SKU, algumas recomendações que nós vamos abordar hoje. E, finalmente, algumas conclusões bastante chaves aí para o setor de varejo. Então, vamos falar um pouco dos produtos frescos, né? Logicamente, vocês sabem, in natura, frescos, laticínios, peixes, carnes, pães, frutas e vegetais, e etc. Nós sabemos, né, vocês com certeza têm aí experiência no varejo, e nós temos certeza que tem grande participação nas vendas, existem muitas baixas devido a um prazo de validade limitado, principalmente também por causa de sazonalidade, ou seja, tanto a sazonalidade do produto que chega, quanto do calor, que é uma sazonalidade em si, né, uma estação, onde, por exemplo, a duração do alface ali no calor ele tem uma duração menor do que numa outra época, as vendas são instáveis e variáveis, o custo das baixas, às vezes, ele é até ele é mais alto que o custo das vendas perdidas. Existe canibalização, principalmente nas questões das promoções, que é muito desafiador. E, logicamente, que existem diferentes níveis de importância para diferentes SKUs. Existe isso porque, justamente, existem SKUs que são mais lucrativos do que outros, né? E como que a Aleafio ela aborda esse assunto, né? Qual é a maneira que ele aborda? Ela leva em conta, o sistema leva em conta, o sistema automatizado da gente, os fatores básicos: previsão de demanda, lead time, embalagem do fornecedor, restrições do fornecedor, variabilidade da demanda, estoque e reserva do layout estoque de reserva e layout promocional. Leva em conta também a vida útil, né, do produto, desde que ela chega na prateleira até a sua expiração. Análise de flutuação de demanda por dia de semana, porque tem vendas, logicamente, que são bastante instáveis, né? E o sistema estabelece um nível aceitável de disponibilidade para cada produto, para que você tenha menos baixas, né? Aí você consegue equilibrar o estoque. Então, isso tudo eu estou falando de maneira automatizada. A análise dos slots de entrega também é bastante importante, porque, por exemplo, se o seu negócio não produz pão, mas você vende pão, e chega pão de manhã e chega pão no comecinho da noite, tem que ter isso bastante equilibrado. E o cálculo preciso, através do LIFO, que é o Last In, First Out, ou seja, uma hierarquia que vai trabalhar, sendo que você não vai ter aí uma mudança de hierarquia e cada produto vai ser vendido dentro da sua, digamos assim, numa fila, né? Numa fila, para que você tenha realmente um controle bastante grande do que está acontecendo. Para a gente começar a falar, então, de produtos frescos, eu vou abrir para vocês aqui a área de produtos frescos, que tem vários tipos de informação, e essas informações, elas estão, vou começar aqui com a área de frescos, né? Vou mostrar esse que eu acabei de mostrar daqui a pouquinho. Então, aqui você tem isso tudo, pessoal, está sendo traduzido para português, tá? Isso vai ser, logicamente, disponibilizado na nossa língua, mas eu acho que aqui é interessante vocês entenderem, por exemplo, aspectos relacionados a produtos frescos, né? As baixas nas vendas, as vendas perdidas, isso tudo de produtos frescos, tá? Os markdowns, né? As promoções em vendas, os itens que têm excesso de estoque e os itens com balanços suspeitos. Então, aqui você tem uma visão bastante clara do que está acontecendo, e você pode também fazer mudanças aqui, que é por gerente, por centro de distribuição, por categoria de SKU, por nome de fornecedor, por promoções e ativas, etc. Eu não vou entrar em todas as áreas, porque é bastante, não é complexo, mas é bastante robusto, né? O que a gente está apresentando. Na verdade, é bastante intuitiva a plataforma. Aqui, por exemplo, você tem a questão relacionada às análises semanais de vendas, de baixas, tendo aqui condição de entender
exatamente em cada uma delas. Só clicar aqui, você entende as vendas, os write-offs, as vendas perdidas, tudo isso semanalmente falando, né? Então, você tem aqui bastante clarividência nesses aspectos relacionados ao seu negócio, o que faz com que você tenha cada vez mais condição de entender a sua lucratividade. Você pode trabalhar aqui, mais uma vez, com vários tipos de variáveis, como manager, o gerente, né? O SKU, o nome do fornecedor. Então, aqui você vai tendo cada vez mais a condição de entender como é que tá sendo feita a sua análise de produtos frescos. Dentro da análise de produtos frescos, nós temos áreas específicas para baixas. Então, aqui, por exemplo, o rate das baixas está numa área até razoável, 7%, né? Quando entra aqui, a parte de cima fica mais complicada, a história fica um pouquinho mais preocupante. Aqui você tem a condição de entender também vários tipos de dinâmicas em relação aos produtos que voltaram para o fornecedor, por exemplo, aqui em violeta, as vendas com promocionais, sempre tendo aqui todas as informações de maneira semanal. Então, você tem aqui uma visão bastante clara disso. Aqui você tem a pizza do porquê das baixas, né? Em purchase price, em venda, né? Em produtos para venda, produtos vendidos. Então, aqui você tem, por exemplo, esse aqui é uma situação que é complicada. Por exemplo, o manager, né, o gerente da loja 7 de vocês pediu mais produto do que realmente precisava, né? Ou você tem aqui remaining shelf life, que é o tempo de vida útil do produto. Então, tem uma relação pouco adequada entre a ordem mínima que você pediu e o tempo de vida do produto. Enfim, vários tipos de situação aqui, ou mesmo o próprio overstock, o próprio excesso de estoque, com 28,4%. Logicamente, isso aqui é um exemplo, mas a nossa ideia é que vocês conheçam a nossa plataforma para vocês poderem diminuir isso, né? Então, aqui você tem todo um trabalho de baixas, só de baixas. Aqui você tem toda uma análise só relacionada ao quê? A vendas. Desculpa, vendas perdidas, né? Ou seja, toda uma relação aqui. Você pode abrir esse gráfico e entender aqui as vendas perdidas e entender cada uma das porcentagens relacionadas a ela em cada uma das semanas de 12 a 18 de setembro, ou aqui de 5 a 11 de setembro, e assim por diante. Ou seja, bastante clarividência, mais uma vez, nesses aspectos, ajudam você ao quê? A analisar e trazer mais lucratividade aí para o negócio de vocês, né? Então, aqui você tem bastante condição de entender aqui as razões das vendas, das perdas vendidas, perdão, por dia da semana. Olha que interessante, você consegue analisar isso também. Ter aqui toda essa visão de vendas por dia e vendas por dia e vendas perdidas por dia no rosa aqui, que está sendo mostrado para vocês. Ou seja, muita clarividência, né? Bastante entendimento. E, finalmente, balanços suspeitos. Você entender aqui, por exemplo, a questão de isso por produto, né? Então, aqui, ó, parte de legumes, parte de fast food, parte de frutas, né? Você pode dividir por SKU, você pode dividir pelo nome do fornecedor ou mesmo pelo gerente. Ou seja, quanta clarividência a gente pode ter você pode ter junto com a nossa plataforma. Aqui, por exemplo, é a área relacionada à correção, né? Os itens sem vendas, os itens que foram expirados, ou seja, você vê aqui, olha a quantidade deles. Imagina a clarividência que você tem em relação a isso, bastante importante, e, logicamente, os itens que são corretos. Então, qual que é a ideia? Aumentar esse azul, diminuir esse vermelho e diminuir, logicamente, esse marronzinho, porque não significa lucratividade para o negócio de vocês, né? Ou seja, nós temos aqui bastante informação interessante no que diz respeito aos itens frescos. Nós temos condição de ajudá-los a trabalharem de maneira mais efetiva com esse tipo de área, que é uma das áreas mais, como eu posso dizer, mais desafiadoras dentro do negócio de varejo, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão promocional. Ou seja, existe aqui uma condição de vocês entenderem
que eu vou tentar explicar, que vocês conseguem, como é que vocês conseguem, como é que nós vamos otimizar essas promoções, como vamos trazer mais lucratividade para elas. Então, podem até 10, são umas informações que nós estamos levantando junto aos nossos clientes, né? Podem ter até 10 lugares para áreas promocionais das unidades. O layout promocional tem um prazo limitado e eles podem causar excesso de estoque. E calcular esse custo é complexo e raramente realizado. Raramente realizado se vocês não tiverem a nossa plataforma. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um final não tão feliz de uma promoção. Vamos considerar que essa área marrom é a área... Opa, perdão. Essa área marrom é a área que é da promoção desse Asti Martini, né? Então, aqui nós começamos a trabalhar com uma promoção. Vocês montaram no seu negócio um layout promocional de vendas, né? A partir aqui dessa época, meio de abril, até mais ou menos finalzinho de junho. Então, aqui vocês montaram esses layouts, colocaram seu time para trabalhar à noite, para criar lindos, maravilhosos layouts, porque está chegando aí uma época festiva, vão vender Asti Martini, pessoal, vamos para cima, vamos fazer um preço bem legal, usar um tempo, usar um dinheiro, um investimento para colocar ali bastante decoração e um preço chamativo e tudo mais. Só que tem um detalhe, né? A pessoa que estava responsável por isso, o gerente, ele não setou o final, ele não equalizou o final da promoção e deixou os produtos aqui com excesso de estoque, como vocês podem ver aqui, né? Essa área aqui, aqui já terminou o período promocional, e aqui esse excesso de estoque vai causar um problema para vocês, né? Tem um ponto que eu vou falar daqui a pouco, que é a redistribuição automática interna, já poderia resolver isso. Você vê que essa linha azul, ela não está colaborando aqui positivamente para a demanda estar coladinha e não está tendo aqui uma correlação positiva entre o final da promoção e o produto está ali com excesso de estoque. Você fala, pô, não vendi, como é que eu faço? Vou para cá, vou para a esquerda, vou para a direita. É realmente um grande desafio. Então, esse aqui, vamos dizer assim, é um caso não feliz. Já um caso que pode ser considerado feliz, e nós vamos falar aqui, por exemplo, de um determinado produto, como no Brasil está chegando a Páscoa. Então, aqui são layout que você começou a trabalhar com ele agora, porque a Páscoa está chegando. Não vamos olhar aqui as datas, porque a Páscoa no Brasil é agora. Nós estamos falando aqui, está mostrando novembro, mas isso não é importante. Então, aqui, o que é importante aqui? É que houve um setup da promoção nessa área maior que vocês estão vendo aqui. Aqui são vendas normais de chocolate, digamos assim. Aqui são os layouts promocionais que vocês desenvolveram para o negócio de vocês. E quando terminou aqui no fim da Páscoa, né? Vamos imaginar a Páscoa como eu peguei como exemplo, vocês têm condição de não ter problemas com excesso de estoque. Tanto é que a linha azul aqui, que é a linha de produtos, ela está seguindo a linha do layout em si, promocional, que foi desenvolvido. Então, o layout começou numa hora, numa situação coordenada, ele foi tendo pico de vendas aqui, numa situação coordenada, e quando acabou, quando acabou a promoção, também houve um reajustamento do seu estoque de chocolate para dentro do seu negócio. Aí tem várias razões como você pode redistribuir, você pode falar, olha, não houve vendas, devolve para o fornecedor, mas o importante é você não ficar com excesso de estoque, porque como você vai fazer? Vai fazer mais uma promoção e às vezes é um pouco complicado, então, assim, tem uma série de desafios que a gente pode ajudar aqui, sendo aqui embaixo que você pode olhar vários tipos de métricas, né? Você pode ir ticando na nossa plataforma e entendendo sobre essa SKU 17742, né? Bom, vamos falar um pouco mais, então, de excelência promocional, né? Que é bastante importante, por quê? Porque existe uma crescente participação das promoções no varejo. Todos os departamentos estão envolvidos em cadeias de fornecimento que estão envolvidos na atividade promocional. Então, nossa ferramenta, ela consegue trabalhar com uma área aqui, essa aqui é a ferramenta viva, tá? Ferramenta ao vivo e a cores, como eu já mostrei anteriormente, mas aqui vocês conseguem ver mais coisas. Então, aqui você tem, por exemplo, a área de promoções.
Essa área, meus caros, ela é dedicada a todas as promoções dos seus negócios. Você pode arregimentar todas elas aqui. Aí você tem aqui a quantidade de SKUs, né? As vendas promocionais, quanto que você, né, ganhou com ela. Você pode analisar aqui, por exemplo, os tipos de promoções. Então, eu vou clicar aqui. E você pode setar essa promoção, né? Colocar o código, quando vai começar, na Inception aqui no início. Quais são, como você pode setar ela, né? Quando você vai terminar essa promoção, né? E você pode fazer uma coisa bastante interessante também, quando você tem aqui a lista de promoções. Então, por exemplo, você fez uma promoção de muito sucesso no que diz respeito à parte de doces. Você quer repetir essa promoção, você simplesmente clica aqui. Aí você clicou aqui, você seta a sua promoção de maneira bastante clara, você escolhe o nome dela, você escolhe quando ela vai começar, quando ela vai acabar, você escolhe o algoritmo que você precisa usar para que essa promoção seja mais rentável possível, e, consequentemente, você tem aí uma condição de entender. Então, eu vou fazer aqui, vou voltar aqui, você tem a lista de promoções dentro dessa nossa área, você tem o calendário das promoções, e você tem o numerário das promoções também, divididos por determinadas épocas do ano. Então tá, Alain, mas que mais? Vamos lá, que mais, pessoal? Você consegue analisar os resultados. Vamos lá olhar resultados, porque sem resultados não adianta ficar conversando, temos que falar de números, temos que falar de KPIs, temos que falar de todos esses aspectos. Então, aqui você pode analisar, por exemplo, a eficiência da promoção. Quão eficiente foi essa promoção que eu lancei, né? Qual é a sua eficiência dentro do meu negócio? Você pode trabalhar com a disponibilidade dos produtos, né? Aqui. Então, você tem aqui a condição de analisar todo o tipo de métrica que a promoção está te trazendo. Então, você tem condição de ter bastante clarividência em todos os aspectos relacionados às suas promoções. Vamos falar de o quê? Excesso de estoque. Lembra aquele exemplo que não foi um final feliz? Excesso de estoque após a promoção. Aqui, toda a métrica para você analisar como é que você pode fazer a próxima promoção não ter excesso de estoque. Logicamente, usando nossa ferramenta, é uma opção, e ela pode passar essa clarividência, pode passar essa visão de helicóptero para você. E, consequentemente, aí você ter mais lucratividade na próxima. Porque é um processo que, como ele é automatizado, ele se retroalimenta, ele se conecta, logicamente, inicialmente ao seu sistema de ERP, e a partir daí ele vai evoluindo inteligência artificial para poder o quê? Trazer mais lucratividade. Tudo em nome do ROI, né? Tudo em nome do ROI. ROI is the king. Então, assim, basicamente, aqui você tem essa condição de entender, dentro da nossa ferramenta, dentro da nossa solução, os aspectos promocionais que dizem respeito ao seu negócio, né? Bom, o dado do Boston Consulting Group que eu tinha comentado com vocês está aqui para a gente conversar, para a gente comentar um pouco, que essa pesquisa do Boston Consulting Group diz o quê? Que 20 a 50% das promoções não geram nenhuma elevação notável nas vendas. Ou pior ainda, tem um impacto negativo. E outros 20 a 30% diluem as margens, já que não geram um aumento de vendas suficiente para compensar os custos das promoções. Lembra que eu falei que vocês vão colocar o seu time para trabalhar à noite, tem hora extra, tem que comprar alguns tipos de decoração, é custo. E se você coloca isso para rodar, coloca seu time para trabalhar à noite, investe em promoção, e depois você fala, pô, vendi bastante, mas o cash-in foi negativo, você está realmente perdendo dinheiro. E aqui que a ferramenta entra de maneira automatizada, com machine learning, com inteligência artificial, para poder te ajudar nisso. Perfeito? Então, eu estou aqui aberto às suas perguntas, tá? A gente já está aí seguindo no ponto número 3, e aqui a gente vai seguir para redistribuição interna. Ponto bastante importante, principalmente quando, eu acho que a partir de 2 unidades, né, já começa a ficar uma coisa que já começa talvez perder a mão. Imagina os nossos, a nossa audiência aí que tem 500, 600, 1.000 unidades. Essa redistribuição interna, ela é importante por quê?
Bom, qual é a questão primeiro, né? Vamos voltar um passo ou dois. Devido à ampla variedade de produtos, há um desequilíbrio de estoque, né? Para o mesmo SKU. É difícil gerenciar essas alocações sem uma ferramenta e uma metodologia. Nós temos os dois. E a logística também deve ser considerada durante essas redistribuições, certo? Então, aqui, dentro dessa visão, a gente vai... Deixa eu fechar aqui algumas janelas. Aí nós vamos falar aqui de redistribuição, entrando nos itens CDA, que são os itens que já estão dentro das suas unidades, né? Então, se você quiser redistribuir determinados itens, que é muito importante que eles estejam no mesmo centro de distribuição, né? Aqui e aqui você escolhe. Aí você fala aqui com o sistema distribuir os estoques, você escolhe aqui, por exemplo, porque está com excesso, e você trabalha com esse tipo de situação, onde você está aqui, separou, vai redistribuir, e não vou clicar em distribuir quantidade, que demora um pouquinho, pessoal. Então, você escolheu os produtos, o sistema já entendeu onde tem mais e onde tem menos, tá? Esses dois produtos aqui, que é aquele Asti Martini da nossa promoção e as sardinhas, tá? Aqui os SKUs para você, e aí você distribui a quantidade nas suas unidades, sem precisar o quê? Comprar novas sardinhas, sendo que na loja 1 você tem 200 garrafas de Asti Martini lá que não foram vendidas. Na loja 3 acabou. Aí o cara da loja 10 fala assim, eu vou comprar. Não, vamos redistribuir. Faz a redistribuição pela nossa plataforma. Pega aquelas 200, joga 100 lá para outra unidade. Isso aqui a nossa ferramenta faz para vocês com alguns cliques. Então, olha a importância disso para vocês economizarem, basicamente, dinheiro. Porque se o cara da 7 não fala com o cara da 3, ele tem aquela demanda, ele está vendo que tem a Asti Martini faltando, ele vai falar, pô, não tenho nem tempo de ligar para o cara da 3, aí a gente está com um problema. Então, aqui, vocês têm, dentro dos itens que estão dentro das unidades, as condições de fazer isso com qualquer um dos seus SKUs de maneira bastante eficiente e levando em conta vários aspectos que dizem respeito, por exemplo, aqui, ó, quando você clica aqui, você também pode ver a condição de fazer isso de maneira bem clara. Contanto que eles estejam, logicamente, aqui no número 5, e aí você tem outras métricas aqui que analisam e ajudam você a analisar se essa redistribuição ela é importante ou não. Pessoal, espero que esteja ficando claro. E espero que vocês façam bastantes perguntas, porque eu estou aqui bem animados para respondê-las. Bom, vamos seguir, então, falando de quê? Falando de alta porcentagem de rotação de SKUs. Ou seja, quando entram muitos SKUs novos, né? Então, se um SKU novo, ele entra e ele for substituto de um SKU existente, é necessário primeiro vender aquele para depois comprar um novo. É lógico, parece lógico dentro de uma linha de raciocínio, só que, na verdade, acaba muitas vezes não acontecendo e nosso sistema ajuda isso. Ou seja, vocês vão ter uma hierarquia e uma respeitabilidade de o que deve ser vendido primeiro. Se um novo SKU for introduzido, uma categoria existente, tem que haver uma oportunidade de prever as vendas iniciais com base nas vendas médias do grupo similar desse SKU. Ou seja, você não vai tirar um número da cabeça e vai lá, eu vou vender isso daqui. O sistema ajuda você, através da análise, falar, opa, eu vendi mais ou menos isso daqui, eu posso fazer uma média de vendas, previsão de vendas, na verdade, um pouquinho mais detalhada, baseado no que já aconteceu no meu negócio. E aí, se tiver uma questão de introdução de novo SKU, priorização rígida, ou seja, não pode mesmo ter essa mudança, ter essa saída de um, entrada de outro, a automação leva em conta essas prioridades. Ou seja, a gente automatiza não é uma automatização, vamos chamar de automação burra, ela entende com a inteligência artificial como é que tem que ser setado essa configuração para que você consiga trabalhar da melhor maneira possível com cada um dos seus SKUs. E se um novo SKU for introduzido, uma categoria já existente, tem que ter a oportunidade de definir ele no modo analógico para o reabastecimento inicial, ou seja, você ainda conta com um sistema um pouquinho mais, digamos assim, antigo, analógico,
para você ter esse reabastecimento inicial. Então, assim, praticamente todo o negócio, né, todo o mercado varejista de supermercados tem alta rotação de SKUs. Consequentemente, a gente consegue estar ajudando vocês a fazer com que essa rotatividade ela fique sistematizada. E aí vocês têm, logicamente, mais condição de ter o quê? Lucratividade, né? Lucratividade, que é o nome do jogo sempre. Então, vamos lá, pessoal. Meia horinha já passou. A gente está aqui caminhando já para o final do nosso webinar. Quais são as conclusões? Qual que é o take-out aqui da nossa conversa? Que espero que tenha sido produtiva para vocês. Eu vou fazer aqui um apanhado bem rápido de conclusões. Para você gerenciar eficazmente o seu negócio, é necessário utilizar soluções que respondam essas constantes mudanças. A questão do varejo, a questão das promoções que está acontecendo cada vez mais no varejo, as questões relacionadas a você ter aí a redistribuição interna, a questão da eficiência promocional, ou seja, são pontos que a gente sabe, como Leafio, que são muito, muito importantes dentro do negócio de cada varejista. E a gente, com a nossa inteligência, a nossa expertise, está trazendo isso para trabalhar com vocês de uma maneira mais eficaz, né? A próxima aqui que está no meu slide é, devido à variedade de layouts promocionais, é recomendável automatizar esses layouts promocionais, ou seja, aqueles exemplos que eu dei para vocês, onde você consegue automatizar e conectar de maneira precisa o fim da promoção, o início e o fim da promoção, né, com uma questão que não seja relacionada a um excesso de estoque, né? Porque o excesso de estoque não é bom e todo mundo sabe disso. Aí, a participação da promocional está aumentando, como eu disse anteriormente, então tem que planejar, executar e analisar os resultados das campanhas promocionais com precisão. São aqueles gráficos que eu mostrei anteriormente. Dá para a gente fazer isso por promoção. Na verdade, dá para a gente fazer por SKU, né? Analisar ali com uma lente de aumento, de maneira bem clara, bastante precisa, como é que a gente pode ver aquela promoção por SKU, qual SKU foi mais lucrativo dentro daquela promoção, se vocês tiverem diferentes SKUs, se você vai repetir aquela promoção, se você repetir, você clica numa área ali, você já repete ela, você pode guardar ela para fazer ela anualmente, por exemplo, no caso de Páscoa, ou se você quiser redistribuir de uma forma diferente, também é possível. Então, nós podemos ajudar vocês nisso bastante. Já falei, né, de redistribuição, que pode melhorar a rotação de estoque em até 20%. E aí você não precisa ter investimento. É o Asti Martini na 3 e na 7, que ninguém se comunica. Com a nossa ferramenta, se comunica sim. Você tira aqueles 200 da 3, joga 150 para 7, ele fica com 50 aqui, que foi o que ele vendeu, porque a previsão automatizada trouxe isso para ele. O Machine Learning mostrou que ele vai vender uma média de 50, ele fala assim, opa, vendi 50 aqui, estou com 200, vou mandar para 7, em vez da 7 ir lá e comprar mais 150 Asti Martinis, porque lá ele vende 150 e aqui você 50. Apenas um exemplo, né? E a introdução de novos SKUs não deve se mostrar um problema com o uso das ferramentas adequadas, logicamente, né? Puxando a sardinha para o nosso lado, a gente considera que a Leafio é uma ferramenta muito adequada para você trabalhar com essa automação, trabalhar com a maneira de você balancear seus estoques, com a maneira de você trabalhar mais eficientemente com as suas promoções. Ok, pessoal? Então é o seguinte, se vocês tiverem perguntas, por favor, enviem pelo chat ou deixe seu e-mail para respondermos em seguida, tá? Se for uma pergunta mais complexa, eu estou vendo aqui algumas perguntas surgindo que elas vão necessitar de uma atenção da parte da gente. E, consequentemente, a gente vai respondê-las por e-mail. E eu gostaria, então, de deixar meus contatos à disposição para que vocês possam estar... Deixa eu pegar aqui, por algum motivo parece que não está aparecendo completo. Eu vou... Só um minuto que eu vou deixar assim. Por algum motivo não estava aparecendo meu telefone ali da maneira como deveria. Deixa eu ver se agora vai aparecer. Vamos ver se agora... Ah, está aí. Então, agora está aí meu e-mail, o meu telefone. Fiquem à vontade para entrar em contato, se tiverem vontade de conhecer, se tiverem interesse em conhecer mais a plataforma, alguma área específica,
dentro dessas nossas das nossas perguntas. Ó, o sistema automativa, chegou uma pergunta aqui que é um pouco mais simples e que eu estou fazendo aqui, respondendo para o Alexandre. Sim, ele automatiza, perdão, Alexandre, o sistema de produtos frescos, sem dúvida. A gente faz automação em todas as áreas, né, que dizem respeito ao negócio de vocês. Ou seja, existe, se você me permitir, aqui dentro da nossa... Espera só um minutinho, por favor. Deixa eu tirar aqui. Essa área aqui, ela ajuda você a entender, né, a parte de produtos frescos, e ela tem condição de automatizar também, porque justamente o que eu estava explicando durante a apresentação, quando você automatiza, você tem condição de entender cada uma dessas métricas aqui. Então, você consegue trabalhar de maneira bastante... aqui, ó, vou mostrar aqui também, já que estamos... Essa área aqui, que você consegue entender tudo que diz respeito à ferramenta em si, os itens frescos estão dentro aqui para você trabalhar fresh items aqui, ó. Você consegue automatizar toda a sua área de produtos frescos. Ela tem todas aqui, você consegue fazer isso de maneira bem clara. Bom, vou deixar meus contatos mais um pouquinho aqui, tá? We have some questions, Darlan, please see. Yes. Olha, pergunta bastante interessante. Obrigado. Thank you, Tatiana. Thank you. O Alexandre pergunta, na implementação da ferramenta, vocês treinam os usuários a utilizar tecnicamente a ferramenta ou ensinam a potencializar o negócio com a utilização da ferramenta? Como é que funciona? Excelente pergunta. Obrigado, Alexandre. A questão é que nós vamos treinar, sim, exatamente isso que vai acontecer, vai ter um treinamento. A primeira coisa é a conexão com o seu sistema de ERP, tá? Você vai se conectar, nós vamos nos conectar com o seu sistema de ERP. O nosso time vai entrar para fazer esse treinamento e essa conexão através do nosso diretor técnico, que é o Jonathan, e a partir daí, o time que vocês designarem vai estar, sim, sendo treinado pela gente. Mas mais do que isso, por isso que a pergunta foi muito legal, nós temos um Customer Success Manager, ou um gerente de sucesso de projetos, que ele fica com vocês, isso dentro da nossa assinatura mensal, está dentro do pacote de assinatura mensal, o profissional vai ficar com vocês por toda a jornada. O que significa isso? Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo que passou comigo como pessoa de vendas. Em janeiro, né? Em janeiro desse ano, essa área aqui, deixa eu sair daqui de novo para eu poder mostrar, essa área aqui, que é uma área bastante estratégica, ela foi implementada de maneira nova, né? Então, quando eu entro aqui em Strategic, aí você consegue entender aqui áreas que são novas, né? Ou seja, então, o que acontece? A gente acaba trabalhando com esse Customer Success Manager, que é a pessoa que vai estar explicando para vocês novas funções e novas áreas relacionadas ao negócio. Então, cada vez que tiver uma nova situação dentro do nosso negócio, uma nova funcionalidade, situação não é a palavra, funcionalidade é a palavra certa, esse Customer Success Manager, esse gerente de sucesso de projetos, vai estar com você na jornada, para levantar a bola e falar, pessoal, ó, temos uma nova área de filtros, aqui também é uma nova área, tá? Nós temos aqui de filtros. Aqui a gente... E aí você pega e começa a entender, porque olha só quanta coisa nós temos aqui para mostrar para vocês. São muitas coisas, né? Muitas áreas que são... Olha só, dá uma olhada aqui, a parte só de relatórios. Tem ABCD, tem promos, tem análise por SKU, tem muita coisa. Então, a gente não só para responder, eu fui um pouco longo na minha resposta, né? A gente não só faz o onboarding para vocês, mas tem um gerente de sucesso que vai continuar com vocês dentro da jornada, enquanto vocês estiverem trabalhando com a Leaf, tá? Está demorando um pouquinho para abrir, mas são
bastante robustos os nossos relatórios, e isso daqui a gente considera que é bastante importante vocês entenderem, né? Isso aqui, por exemplo, é uma análise de venda em relação às 4 próximas semanas por SKU. Mas também eu estou saindo um pouquinho do foco, então eu estou também não querendo... tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Muito obrigado. De nada, Alexandre. Pessoal, eu acho que a gente já pode caminhar ali para o final da nossa conversa. Eu agradeço as perguntas, eu agradeço demais o interesse de vocês, a participação de vocês, e espero vê-los aí em uma próxima oportunidade. A gente vai estar sempre trazendo esses webinários para vocês, para poder estar mostrando como a nossa plataforma pode ajudar em cada momento do negócio de vocês, com a automação, com a inteligência artificial, com machine learning. Então, muito obrigado pela participação de todos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!